Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, pela bondade do Senhor, estamos chegando aqui mais um dia para lermos juntos com você a Palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, você que está firme aí no propósito de estar lendo toda a Bíblia Sagrada. Que aventura maravilhosa! E hoje estamos chegando aqui ao capítulo 43 do livro de Gênesis, que tem como assunto central aqui, os irmãos de José voltam ao Egito. Vamos então à leitura. Versículo 1. E a fome era gravíssima na terra. Verso 2. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Verso 3. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Verso 4. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Verso 5. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Verso 6. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele homem que tinhas ainda outro irmão? Verso 7. E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei vosso irmão? Verso 8. Então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Verso 9. E eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Verso 10. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Verso 11. Então disse-lhes Israel seu pai: pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. Verso 12. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Verso 13. Tomai também a vosso irmão e levantai-vos e voltai àquele homem. Verso 14. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso irmão, vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. Verso 15. E os homens tomaram aquele presente e dinheiro em dobro em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Verso 16. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa e mata reses e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. Verso 17. E o homem fez como José dissera, e o homem levou aqueles homens à casa de José. Verso 18. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Verso 19. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa.
Verso 20, e disseram: Ai, meu senhor, certamente descemos dantes a comprar mantimento. Verso 21, e aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Verso 22, também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. Verso 23, e ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora a Simeão. Verso 24, depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. Verso 25, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali havia de comer pão. Verso 26, vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. Verso 27, e ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? Verso 28, e eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Verso 29, e ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo, de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. Verso 30, e José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. E entrou na câmara e chorou ali. Verso 31, depois lavou seu rosto, e saiu, e conteve-se, e disse: Ponde pão. Verso 32, e serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. Verso 33, e assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. Verso 34, apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, lemos aí o capítulo 43 do livro de Gênesis. Para a nossa reflexão, eu quero reler com você os versos de número 8 e 9 aqui do capítulo que nós acabamos de ler. Diz-nos assim: Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. E eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, os irmãos de José precisam voltar ao Egito a fim de buscarem mais alimentos, pois o estoque que tinham levado do Egito da outra vez estava acabando. Jacó então pede que eles voltassem ao Egito. Porém, Judá
lembra ao pai de que o homem que governava o Egito havia determinado que não lhes receberiam se Benjamim não fosse com eles. Jacó reluta em permitir. Tinha medo de perder Benjamim, como pensava ter perdido a José. Judá, então, volta à cena e agora se compromete com juramento ao seu pai Jacó, que ficaria responsável pela segurança de Benjamim, e promete trazê-lo de volta ao pai. Amados irmãos, podemos observar que o passar dos anos e a cobrança da consciência tinham operado alguma mudança nos irmãos de José. Judá, que não cuidara de José no passado, se propõe agora a cuidar e se responsabilizar pelo irmão de José, Benjamim. Sim, queridos irmãos, é a vontade de Deus que cuidemos uns dos outros, pois somos irmãos em Cristo Jesus. Nós não podemos agir como os irmãos de José agiram com ele, fazendo-lhe o mal. Tampouco não podemos imitar Caim, que matou seu irmão Abel. E quando foi inquirido por Deus sobre onde estava seu irmão Abel, ele respondeu ao Senhor de forma áspera: "Não sei, sou eu guardador do meu irmão?" Gênesis 4, versículo 9. Deus arguiu Caim sobre o destino do seu irmão, porque o Senhor espera que um irmão cuide do outro. Sim, Deus requer isso de nós, meus queridos irmãos e ouvintes. Devemos orar uns pelos outros, auxiliar aquele que precisa de ajuda, estender a mão para levantar o que caiu e assim por diante. Na família de Deus não pode haver lugar para o egocentrismo, em que cada um se preocupa apenas consigo mesmo e o restante que se vire. Não, queridos irmãos, isso não agrada ao Pai Celestial. Assim como um pai terreno fica feliz ao ver seus filhos unidos, ajudando uns aos outros, o nosso Pai do céu também se alegra ao nos contemplar vivendo unidos uns com os outros e se preocupando uns com os outros. Hoje ainda, meu querido irmão, minha querida irmã, procure se lembrar de um irmão ou irmã que esteja precisando de sua ajuda e faça algo em prol dele ou dela. Aquele irmão ou irmã que você não tem visto nos cultos, que tal você lhe fazer uma ligação hoje ou enviar uma mensagem a ele ou a ela? É bem possível que ele ou ela esteja esperando que algum irmão ou irmã se lembre dele ou dela. Você ainda pode, ainda hoje, tirar um momento de oração para interceder por muitos irmãos e irmãs que você sabe que estão passando por lutas e problemas. Com certeza, sua oração irá chegar ao trono da graça e Deus agirá em favor deles. Lembremos-nos, amados irmãos, da exortação do apóstolo Tiago, de que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4,17. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, cuide de seu irmão. Deus lhe ajudará nesta tarefa e com certeza lhe recompensará. O Senhor espera, nós que somos família de Deus, o Senhor quer e espera que nós cuidemos uns dos outros, porque somos irmãos em Cristo Jesus. Medite nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Convido você para orarmos juntos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que nos ensina, Pai, que nós devemos cuidar uns dos outros. Senhor, dá-nos a Tua graça, coloque mais amor em nosso coração,
Coloque em nosso coração, Senhor, mais interesse, mais desejo, Senhor, de estender a mão para ajudar aquele que é o nosso irmão, que é o nosso próximo. Pai querido, que essa lição permaneça ardendo no nosso mais profundo ser. É o que te pedimos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, estamos chegando aqui ao final de mais uma leitura, de mais uma meditação. Que Deus te dê um dia muito abençoado e aguardo você amanhã para lermos o capítulo 44. Fique então na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.